Olá, tudo bem com você? Então, aluno do segundo ano, hoje nós vamos fazer a correção dos exercícios da segunda semana do PET volume 4, né? Nessa semana, então, a gente encerra o estudo sobre termoquímica, e aí a gente vai trabalhar com a questão da lei de Hess, tá? Que é uma parte da termoquímica muito importante para a gente chegar no valor do ΔH de alguma reação, tá? E geralmente era muito cobrado nos vestibulares e também já foi abordado no Enem, tá ok? Então nós vamos começar aqui com aquela apresentação para a gente entender um pouquinho o que é essa lei de Hess. Então aqui na apresentação, né? Então nós vamos finalmente terminar o estudo de termoquímica. Então aqui eu tenho para vocês, gente, sobre o que é essa lei de Hess. Então, o que seria essa lei de Hess, gente? Então, o conceito está ali em cima, ou a explicação dela. A variação de entalpia, né, que é a quantidade de calor liberado ou absorvido em uma reação química, ela depende apenas dos estados inicial e final da reação. Então, pensa comigo, vamos sair um pouquinho da química e vamos para um exemplo prático. Se a gente vai fazer uma viagem da cidade A até a cidade B, e a distância entre essas duas cidades é de 100 quilômetros, né? Então, se eu sair de A e ir diretamente até B, né, seria então o meu objetivo inicial, né? E aí eu vou percorrer 100 quilômetros. Mas eu vou trazer uma segunda opção para a gente. Para a gente chegar na cidade B, eu posso, por exemplo, sair de A e ir para uma cidade C, que eu não havia falado antes, que a distância entre elas é de 50 quilômetros. E de C até B, eu consigo também fazer esse trajeto e a distância também é de 50 quilômetros. Então, se eu for direto de A a B, ou se eu sair de A, passar por C e chegar em B, eu vou percorrer a mesma distância, né? Então, o que acontece? Aqui na termoquímica, nessa lei de Hess, é mais ou menos isso, é mais ou menos essa a explicação que eu dei, ou esse exemplo que eu dei aqui em relação à viagem. A gente tem uma reação, a gente tem uma equação que é de nosso interesse, né? E essa reação, a gente pode chegar nela por meio de outras equações, né? E aí o resultado do ΔH que a gente obtiver, né, por meio dessas outras reações químicas, ele será igual ou muito próximo daquele ΔH daquele processo inicial que nos interessa. Então, ou seja, se a gente analisar este exemplo que a gente tem aqui, ó, que é o estado inicial, carbono-grafite reagindo com gás oxigênio. Se eles reagirem, eles vão nos fornecer gás carbônico, que é o estado final. Este processo aqui, que eles chamaram de primeiro caminho, ele vai ter um ΔH característico. Agora, sempre para chegar nesse valor de ΔH, eu tenho que trabalhar só com essa equação aqui? Não. Eu posso fazer o seguinte: aquele carbono-grafite lá, né, para reagir com oxigênio, eu posso utilizar esse segundo caminho aqui embaixo, que aí eles chamam de ΔH1. Olha só. Aquele carbono grafite reage com o gás oxigênio e aqui vai produzir, então, o nosso monóxido de carbono, tá? E aí o monóxido de carbono vai reagir ali com mais uma parte de oxigênio, vai gerar um outro ΔH que vai chegar no nosso CO2. Esse segundo caminho que foi traçado aqui embaixo, ele foi representado aqui, ó. O primeiro caminho é este processo aqui que nos interessa, que é de carbono-grafite reagindo com oxigênio, gerando CO2. Esse primeiro caminho, olha só, o ΔH dele é de menos 393,3 kJ. Agora, o segundo caminho, ou seja, para eu sair lá do carbono-grafite com oxigênio e chegar no CO2, eu preciso de duas outras equações. A primeira é o carbono-grafite reagindo com uma parte de oxigênio, gerando monóxido de carbono, que não nos interessa. Esse processo,
ele tem um ΔH de menos 110,3 kJ. E aí o que acontece? Este monóxido produzido, ele na equação de baixo, né, ele passa a ser um dos reagentes, ele reage com outra parte de gás oxigênio, produzindo então assim o CO2, que é o que nos interessa. E aí a gente vai ter um outro ΔH de menos 283 kJ. E aí o que acontece, gente? Se nós somarmos esses dois processos que ocorreram aqui neste segundo caminho, nós vamos obter a equação inicial que nos interessa. E se nós somarmos esses dois ΔHs aqui, o ΔH1 e o ΔH2, nós vamos chegar no ΔH também que nos interessa, que está representado aqui embaixo. Se a gente pegar o menos 110,3 e juntar, né, com o menos 283, chegaremos em menos 393,3 kJ, que é o valor do ΔH da equação que nos interessa. Então, na lei de Hess, o que a gente tem, gente? A gente tem o quê? Várias equações que acontecerão em etapas, né? Por meio dessas etapas, a gente vai poder fazer modificações com essas equações, a fim de que, no final, nós obtenhamos a equação de nosso interesse. E, ao final, também, o que a gente vai fazer com os ΔHs de todas as etapas? A gente vai somar esses ΔHs. O resultado obtido vai ser equivalente ao ΔH daquela reação que nos interessa, tá? E aí a gente vem com as consequências da lei de Hess, né? Quais são as implicações de a gente trabalhar com a lei de Hess? Como a gente vai trabalhar com várias equações, no mínimo duas equações ou mais, tá? Para a gente chegar na equação de interesse, a gente vai ter, então, algumas regrinhas que a gente vai ter que observar. Primeira delas, as equações termoquímicas podem ser somadas como se fossem equações matemáticas, tá? Então, por exemplo, olha aqui que a gente tem dois processos aqui, né, que são representantes deste processo aqui anterior, que eu mostrei para vocês. Olhem só, substâncias que são iguais, mas que estão nos reagentes de uma equação e nos produtos de outra equação, nós podemos cancelar, tá? Desde que, prestem atenção, elas estejam no mesmo estado físico ou estado alotrópico, tá? E que elas estejam nas mesmas quantidades. Se tiverem quantidades diferentes, eu ainda cancelo essas substâncias, mas ainda vai ter um remanescente que deve vir, né, lá no final, na equação global, tá? Olha aqui agora. Eu tenho um outro exemplo aqui, que é o de O2. O gás oxigênio está do mesmo lado nas duas equações, antes da seta. Então, está do lado dos reagentes. Então, neste caso, aí a gente soma, tá? Então, se as substâncias iguais estão do mesmo lado, nós somamos. Então, aqui, ó, meio oxigênio com meio oxigênio vai dar um oxigênio. Lembrando que quando é coeficiente 1, a gente não tem a necessidade de escrever aqui. No outro caso, como as substâncias eram iguais e estavam em membros diferentes, nós cancelamos elas, tá? E aí a gente sempre desce para essa equação global somente o que sobra, somente o que é diferente. Então, sobrou o carbono grafite que desceu. Neste caso aqui, a gente juntou o O2, que é o gás oxigênio, e colocamos aqui embaixo o resultado. Deste outro lado, que é o lado dos produtos, sobrou somente o CO2. E aí, o que a gente fez com os ΔHs? A gente já viu que nós somamos os valores de ΔH, né? Por isso que a lei de Hess é chamada de lei da soma dos calores de reação. Primeiro ponto, nós vamos utilizar isso para resolver os exercícios do PET. Segundo ponto, isso daqui a gente não vai aplicar, não teve nenhum exercício relacionado com... Aliás, esse teve, o próximo ponto que não teve. Invertendo uma equação química, nós temos que obrigatoriamente trocar o sinal do ΔH, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, vamos observar este gráfico aqui, ó. Quando a gente tem carbono grafite reagindo com gás oxigênio, o processo acontece daqui, deste nível aqui acima para este abaixo. Então, a gente teve um processo de liberação de calor, um processo exotérmico, para produzir quem? CO2. Agora, se o processo inverso acontece, o gás carbônico dá origem a carbono grafite e gás oxigênio,
né? Vocês estão vendo que vai sair de um nível menor de energia para um nível maior de energia. O valor é numericamente igual ao anterior, só que o sinal é trocado. Então, sempre que a gente inverte uma equação termoquímica, obrigatoriamente a gente tem que inverter o sinal deste processo, tá? Então, aqui, ó, a primeira equação, carbono-grafite mais gás oxigênio, produzindo CO2. ΔH menos 393,3. Se a gente escreve a equação invertida, produto se tornando reagente, reagente se tornando produto, a gente vai ter essa equação aqui embaixo, tá? Então, CO2 reagente, carbono, grafite, gás oxigênio como produtos. Nesse caso, a gente vai cancelar todo mundo, e aí a gente não vai ter equação global, consequentemente, os ΔH se somam e a gente tem zero de calor, tá? Esse daqui, sim, é um outro ponto, né, muito importante, que vocês podem ver em outros exercícios, mas que a gente não vai usar, que é, quando a gente trabalha com equações termoquímicas, nós podemos multiplicar ou dividir os coeficientes, tá? Desses meus participantes do processo, tá? Então, multiplicando ou dividindo uma equação termoquímica por um número diferente de zero, o valor de ΔH será também multiplicado ou dividido por esse número. Então, preste atenção que aqui a gente copiou, que o autor ele colocou para a gente duas vezes o mesmo processo. Então, eu tenho carbono, grafite nos reagentes, oxigênio nos reagentes, CO2 nos reagentes. E aí, os valores de ΔH aqui no final. Então, se a gente somar aqui, a gente vai ter uma equação global que representa o dobro de uma dessas equações aqui em cima. E, como resultado da lei de Hess, que é a lei da soma dos calores, né, a gente vai ter, então, o dobro de calor liberado. Então, gente, vai ter situações em alguns exercícios que vocês podem ver aí num livro, num exercício que vocês vão fazer, que vocês vão exercitar a lei de Hess, que vai ser necessário multiplicar uma equação por algum valor ou dividir por algum valor. Este valor que você multiplicar todos os coeficientes ou dividir todos os coeficientes deve também ser utilizado para ou multiplicar o valor do ΔH ou dividir também. Ok? Então, isso daqui que era o que a gente precisava para saber de lei de Hess. Lembrando que nós vamos aplicar apenas a primeira e a segunda consequência desta lei de Hess aqui nos nossos exercícios, ok? Então, eu já esquematizei aqui para a gente, tá? Os exercícios que estavam no PET. E aí a gente tem o seguinte, exercício número 1. Em um conversor catalítico usado em veículos automotores, em seu cano de escape para redução da poluição atmosférica, ocorrem várias reações químicas, sendo que uma das mais importantes é, então a gente tem aqui monóxido de carbono, 1 mol de monóxido de carbono, reagindo com meio mol de gás oxigênio, produzindo 1 mol de gás carbônico. Sabendo-se que as entalpias das reações citadas abaixo são, então olha só, por meio dessas duas etapas, nós temos que chegar na etapa de cima. Aí a gente vai saber se o processo é um processo endo ou exotérmico e se ele vai absorver ou liberar algum valor aqui desses, tá? Então, o que a gente tem que lembrar aqui, ó? Esses dois processos aqui, ó, eles vão nos servir para a gente chegar nesse. Então, a gente tem que ter em mente esse processo aqui. Ele que vai nos guiar para saber como que a gente vai mudar essas equações aqui embaixo. Como assim? Estas substâncias aqui, ó, elas têm que estar antes da seta, elas têm que estar do lado dos reagentes. Então, monóxido tem que estar do lado do reagente, oxigênio do lado do reagente. Quem tem que estar do lado do produto? Gás carbônico. Então, eu analiso as minhas equações aqui, olha, a primeira equação eu tenho monóxido de carbono, mas ele está aqui do lado dos produtos. Então, o que eu vou fazer com esta primeira equação aqui? Eu vou inverter esta equação, tá? Porque aí o meu monóxido vai passar para o lado dos reagentes, que é onde ele precisa estar para eu chegar nessa equação de cima, ok? Na segunda etapa, olha só, eu tenho aqui, ó, no segundo processo, eu tenho CO2 do lado dos produtos, e ele tem que estar do lado dos produtos. Então,
o que eu vejo aqui é que a gente só precisa inverter a primeira equação. Então, como que vai ficar isso daqui, gente? Vai ficar CO, monóxido gasoso, como reagente, e aí como produto, carbono grafite mais meio O2. O que a gente faz com o ΔH dela aqui, ó? A gente inverte o sinal. Então, era negativo, passa a ser positivo. Então, 26,4. A de baixo a gente vai manter. Então, aqui é carbono grafite mais O2 produzindo CO2. O ΔH dela a gente não mexeu, então fica menos 94,1. Então, essas daqui nós vamos somar, tá? Então, o que a gente vai ter aqui agora? Presta atenção. Substâncias iguais em membros diferentes podemos cancelar. Então, olha aqui, ó, carbono grafite, ó, tá aqui nos produtos, carbono grafite está aqui nos reagentes. Aqui eu tenho meio O2. Lembrem que não escrever nada na frente é o mesmo que 1. Só que aqui eu tenho meio. Então, aqui eu posso cancelar apenas meio. Sobra meio. Ok? E agora a gente não tem mais nada diferente. O que a gente vai ter como resultado aqui? A gente vai ter um CO, que é o monóxido de carbono, mais, sobrou meio O2 aqui, ó. Meio O2. E como produto a gente tem o CO2. Ok? Então, olha só, esta equação global que nós achamos é a equação inicial que ele pediu aqui para a gente. Ó. O que a gente faz com os ΔHs? A gente, então, soma. Então, a gente vai ter 26,4 mais o ΔH de baixo, que é menos 94,1. Então, o ΔH aqui, ele vai ser igual a menos 67,7 quilocalorias. Lembrem que sinal negativo significa que o processo é exotérmico, libera calor, tá? Então, qual que vai ser a alternativa certa? Vai ser a C. Exotérmico e libera 67,7 quilocalorias por mol. Ok? Próximo. O elemento químico tungstênio, símbolo W, é muito utilizado em filamentos de lâmpadas incandescentes comuns. Quando ligado a elementos como carbono ou boro, forma substâncias quimicamente inertes e muito duras. O carbeto de tungstênio, WC, né, muito utilizado em esmeris, lixas para metais, etc., pode ser obtido pela reação. Então, lembrem, essa é a equação que a gente quer chegar ao final, tá? Nós vamos chegar nela por meio dessas 3 etapas, ok? Então, o que a gente tem que prestar atenção aqui? Ó? Quem tem que estar nos nossos reagentes? Carbono grafite e o tungstênio sólido, tá? Então, onde que a gente acha carbono grafite? Eu estou vendo ele aqui na segunda etapa, tá? E na segunda etapa, ele está no reagente, do lado dos reagentes. Então, até então, não preciso mexer com essa etapa. Tungstênio também tem que estar do lado dos reagentes. Eu vi ele aqui, ó, na primeira etapa, também do lado dos reagentes. Então, até então, não precisamos mexer com ele. Quem tem que ser o nosso produto? O carbeto de tungstênio, que é o WC. Só que eu achei ele aqui, ó, na última etapa, e ele está do lado dos reagentes. Então, o que a gente vai fazer aqui com essa última etapa? Então, essa última etapa a gente vai inverter. Tá? Copiamos as duas de cima do jeito que estão, a de baixo a gente inverte e lembra de trocar o ΔH ao final, tá? Então, como é que vai ficar isso daqui? Então, 1 tungstênio sólido mais 3 sobre 2 O2, isso produz um WO3, né?
trióxido de tungstênio sólido. Vou copiar as equações primeiro aqui. 1 carbono grafite mais 1 O2 produziu 1 CO2. E a última a gente vai inverter, então vai ficar 1 WO3 sólido mais 1 CO2 seta 1 WC, que é o carbeto de tungstênio, mais 5 meios O2. Então, agora eu vou copiar aqui os ΔH. O primeiro é menos 840 quilojoules. O segundo, menos 394. O terceiro, a gente vai trocar o sinal, então ele vai ficar positivo, 1196. E aí aqui a gente vai poder o quê? Somar as equações, chegar na equação de interesse e somar os ΔHs. Vamos cancelar então aquelas substâncias que são iguais e estão em lados opostos. Quem que eu posso cancelar? Esse daqui com esse daqui. Eu posso cancelar também aqui agora o CO2 com CO2. Deixei por último o gás oxigênio. Por quê? Para a gente fazer um raciocínio, porque aqui a gente tem fração. Isso daqui é a morte para muitos de vocês, né? Muita gente vê fração e para e treme. Não precisa. Olha só. Vamos pensar só em O2. O que significa O2, gente? Significa que eu tenho 2 átomos de oxigênio, né? E esses átomos de oxigênio, eles se ligam por meio de uma ligação dupla aqui, ó. Eles compartilham 2 pares de elétrons. Então, isso daqui é um O2, gente. 1 mol de O2, ou 1 O2, tá? E é representado por isso daqui. Quando tiver fração, o que vocês têm que pensar? Faz o cálculo que está aqui apresentado na fração. Então, 3 sobre 2 é o quê? 3 dividido por 2 dá 1,5. Ou seja, 1 molécula e meia. Então, vamos raciocinar aqui, ó. Aqui eu tenho uma molécula. Uma molécula são 2 átomos de oxigênio. 1 molécula e meia vai ser o quê? 2 átomos mais 1. Então, aqui eu tenho o equivalente a 3 meios de O2. Tá? Aqui embaixo, olha só, ele está com 1 O2. Então, 1 O2 é isso daqui, ó, que eu já tinha representado lá em cima. Então, isto daqui, ó, essa quantidade de átomos de oxigênio eu tenho aqui nos meus reagentes. No produto, eu tenho aqui, ó, 5 sobre 2 O2. Então, lembrando que o O2 é 2 átomos de oxigênio unidos por compartilhamento de elétrons. Quanto que é 5 dividido por 2? 2,5. Então, 2 moléculas e meia. Uma molécula, 2 moléculas, meia molécula vai ser o quê? Um átomo apenas, porque uma molécula tem 2 átomos. Metade dela tem 1. Então, olha só, eu tenho quantos átomos aqui no total? 5. Quantos átomos que eu tenho aqui nos meus reagentes? 5. Então, estes valores aqui, ó, são equivalentes, eu posso cancelar todo mundo. Não vai sobrar oxigênio aqui pra gente contar a história. Quem sobrou, gente? Sobrou, olha só, o carbono grafite. Sobrou o tungstênio. Do lado dos produtos, sobrou apenas quem? O carbeto de tungstênio. Essa equação é essa daqui que foi mostrada para a gente antes. Tá? O que a gente faz com os ΔHs? A gente vai somá-los. Então, vai ficar menos 840 mais o menos 394 mais 1196. A gente sabe que aqui vai continuar negativo, né? E aí, o que a gente vai fazer? Eu vou pular uma etapa aqui apenas. Então, esses dois valores negativos vocês vão juntar, e aí a gente vai obter menos 1234.
Então, vai ficar menos 1.234 mais 1.196. Juntando esses dois valores, a gente vai chegar em menos 38 quilojoules por mol. Sendo assim, o nosso resultado vai ser a letra C. Ok? Vamos para o próximo. 3. Aqui já é um mais simples. Sabemos que os calores de combustão do enxofre monocíclico e do enxofre rômbico são, respectivamente, menos 297,2 kJ por mol e menos 296,8 kJ por mol. Calcule a variação de entalpia na transformação de 1 mol de enxofre rômbico em 1 mol de enxofre monocíclico. Isso daqui são duas variações, são dois alótropos do enxofre, tá? Então, o processo que ele quer, ele descreveu aqui, ó. Ele quer isso daqui, ó. Vou escrever de vermelho. Ele quer 1 mol do enxofre rômbico, que a gente representa aqui assim, ó. Rômbico, igual tá aqui, sendo transformado em 1 mol de enxofre monocíclico. Esse é o processo que eu quero, a partir dessas duas etapas aqui em cima. Quem tem que ser meu reagente? Enxofre rômbico. Ele está aqui na segunda etapa, como reagente. Então, quer dizer que a gente não vai mexer nessa equação. Nosso produto é o enxofre monocíclico, mas ele está aqui na primeira como reagente. Então, o que a gente vai fazer com a primeira equação? A gente vai invertê-la, tá? Consequentemente, inverter o ΔH também. Então, vai ficar SO2 gasoso, e aí a gente vai produzir enxofre monocíclico mais O2. E a de baixo a gente mantém enxofre rômbico mais O2, gás oxigênio, produzindo SO2. ΔH aqui de cima troca o sinal, então fica positivo. O de baixo a gente mantém, então menos 296,8. E aí o que a gente vai fazer? Vamos somar isso daqui tudo. Vamos cancelar quem é igual. Então, O2, O2. SO2, SO2. Sobrou quem? Sobrou desse lado aqui, ó. Enxofre rômbico. Sendo transformado em enxofre monocíclico. O que a gente faz com os ΔHs? Soma. Então, 297,2 mais o menos 296,8. Então, nós vamos obter como resultado aqui, ó, mais 0,4 quilojoules por mol. Questão aberta, então não tem alternativa, tá? 4. Dadas as equações termoquímicas, então temos dois processos aqui. Eu quero chegar neste processo aqui de baixo, ó, carbono grafite sendo transformado em carbono diamante. Então, carbono diamante que está aqui nessa segunda equação, ele tem que estar nos produtos. Então, tem que inverter aqui, ó. Então, como é que vai ficar aqui, ó? A primeira a gente mantém, vou escrever maior aqui, mais O2. Vamos produzir o CO2. A equação de baixo a gente inverte, então vai ficar CO2 produzindo carbono diamante mais O2. E aí o ΔH aqui, menos 393,3. O de baixo a gente vai trocar o sinal, vai ficar mais 395,2.
Vamos somar isso daqui tudo. Então, aqui, ó. CO2, posso cancelar com CO2. O2, posso cancelar com O2. Então, sobrou o quê? Sobrou carbono grafite do lado dos reagentes e sobrou apenas o carbono diamante do lado dos produtos. ΔH, como é que a gente faz? Soma com eles. Então, menos 393,3 mais 395,2. Então, o ΔH final, ele vai ser mais 1,9 quilojoules. Ok? E a última, na estratosfera, os CFCs, provenientes dos propelentes de aerossol, e o gás oxigênio, que é o O2, absorvem radiação alfa de alta energia e produzem, respectivamente, os átomos de cloro, que têm efeito catalítico para remover o ozônio, e átomos de oxigênio. Sejam dadas as seguintes equações termoquímicas a 25 graus Celsius e 1 atm, então temos dois processos aqui. O valor da variação de entalpia em quilocalorias. Então, quer dizer que esses dois valores aqui representam valores em quilocalorias. Para a reação de remoção do ozônio, representado pela equação abaixo, então, eu quero esse processo. O3, que é ozônio, reagindo com um átomo isolado de oxigênio, tá? Produzindo 2 mols de gás oxigênio, a partir dessas duas etapas aqui em cima. Então, vamos lá. Meu reagente tem que ser ozônio, que está aqui na minha segunda etapa, ok? Então, ele está no lugar certo. Agora, quem tem que estar do lado dos produtos? Quem tem que estar do lado dos produtos? Aliás, quem é outro reagente que tem que estar participando com ele? O oxigênio aqui, ó, o átomo isolado de oxigênio. A gente encontra esse oxigênio só na primeira etapa, e ele está do lado dos produtos. Sendo assim, o que a gente vai ter que fazer aqui, na primeira equação? Inverter. E aí o que acontece? Ao invertê-la, né, a gente vai passar esses participantes aqui para o lado dos produtos, e aí quem que vai ter que estar do lado dos produtos? Gás oxigênio. Então esse gás oxigênio aqui vai lá para os produtos, ele vai estar no lugar certo, e aqui embaixo eu também tenho o gás oxigênio que está do lado dos produtos, então também vai ficar do lado certo. Então a gente vai ter aqui, ó, ClO, gasoso, mais oxigênio, átomo isolado do oxigênio gasoso, produzindo O2 gasoso, mais o átomo isolado do cloro gasoso. Aqui embaixo a gente não vai mexer, então vai ficar ozônio, mais o átomo isolado do cloro, produzindo aí o ClO, que é um óxido de cloro, mais O2. A primeira equação, a gente então vai trocar o sinal do ΔH, isso daqui é em quilocalorias. A de baixo a gente mantém, então menos 30. Então aqui agora a gente vai somar todo mundo. E aí o que a gente pode fazer? Eu posso cancelar esse ClO aqui com esse ClO. Eu posso cancelar este cloro com este cloro. Acabou. Então, quem sobra, gente? Sobrou o ozônio, sobrou o átomo isolado de oxigênio, e desse lado aqui eu tenho 1 mol de oxigênio, 1 mol de oxigênio. Então, eu tenho 2 mols de oxigênio, de gás oxigênio. O ΔH disso vai ser menos 64 mais o menos 30. Então, o nosso ΔH aqui final vai ser menos 94 quilocalorias. Então, essa questão tem alternativa. Então, letra A aqui, ó. Então, gente, nós agora finalizamos o nosso estudo de termoquímica, tá? Com o PET.
Então, na próxima semana agora, a gente vai começar a falar de cinética química e acaba que a gente relaciona, né, tudo que a gente aprendeu em termoquímica nesse novo conteúdo também, tá? Não deixe de acessar o blog para acompanhar as correções, não deixe de acessar o canal no YouTube também, se você quiser ver o vídeo, ok? Então, te espero aqui na semana que vem, e então, até a próxima.